fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, nessa noite, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nos colocamos diante da Tua presença, Pai, e te agradecemos por estarmos aqui reunidos, podendo, Deus, estudar a Tua palavra, estudar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deixou escrito para nós, e que nós possamos, Senhor Deus, aprender a cada vez mais, estarmos próximos de Ti, Senhor Deus, diante da Tua palavra. Senhor Deus, eu oro por cada um que está aqui nessa noite, Senhor Deus, que mesmo com as suas dificuldades, Senhor Deus, com o frio, esteve aqui presente. Que nós possamos, Pai, ouvir a Tua voz, ouvir, Senhor Deus, a Tua doce voz, Pai, nessa noite, sobre aquilo que nós precisamos ouvir diante do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, só para recapitular, nós falamos na última aula sobre cantares, e a gente finalizou ali a parte dos livros poéticos. E aí nós vamos entrar nos livros proféticos. E os livros proféticos, eles são Isaías, Jeremias, que é o livro de Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Zofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quando a gente olha e lê, dizendo profetas maiores, profetas menores, eu me lembro que eu disse para vocês na última aula, isso não quer dizer em questão de espiritualidade do profeta, ou que um era maior que o outro, era mais próximo de Deus. A questão de profetas maiores e profetas menores é com relação ao tamanho do seu livro. Então nós temos a questão de profetas maiores pela questão do tamanho do livro. Assim como a gente tem Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são os profetas maiores. De Oséias até Malaquias, profetas menores devido ao tamanho menor. E o primeiro que a gente vai começar a falar é Isaías. Isaías, a gente tem aqui, eu coloquei para vocês acompanharem no slide, ele viveu entre 740 e 680 antes de Cristo. Alguns historiadores dizem que ele nasceu, na verdade, em 765 antes de Cristo. E um detalhe importante é que tem duas datas históricas precisas dentro da história de Isaías. Uma delas é a morte do rei Uzias, de Judá, e depois também a fundação de Roma. No período em que Isaías esteve vivo, nós temos então a morte do rei Uzias e a fundação de Roma. Então a gente pode imaginar ali, 765 antes de Cristo, Roma não é uma cidade muito jovem, já é uma cidade bem antiga, tem bastante história. E outro ponto é que talvez há indicações de que Isaías ele era primo de Uzias, outro personagem histórico que a gente tem dentro da Bíblia. Isaías ele era escriba e relator dos anais históricos da casa davídica. O que é isso? Ele era responsável pela leitura de todas as escrituras e também por escrever. Ele era um dos escribas. E ele ficava muito próximo de tudo isso. Ele tinha acesso a lugares que outras pessoas não tinham, mas ele tinha um acesso primordial. E uma das coisas que fazia ele ter esse acesso é que ele tinha proximidade com o meio político. E isso era um diferencial. Assim como hoje, se você for conversar com uma pessoa que tem acesso ao meio político, ela se sente até um pouco mais, como eu posso dizer, ela se exalta um pouco, olha, porque eu sei o que acontece lá em Brasília, eu sei o que o presidente está conversando com fulano, eu sei o que o deputado está fazendo. E esse fato dele ter essa proximidade trazia para ele também um certo poder político, o que acontecia com vários dos profetas. Eles tinham essa questão de poder político, e isso fazia também com que ele pudesse tomar conhecimento em primeira mão de tudo que acontecia no meio político ali em Roma. E isso era um privilégio para ele, porque o fato dele poder ter esse contato com as pessoas, então, isso trazia para ele
certas regalias, vamos colocar assim para ficar mais fácil, para que a gente possa entender. E o que essas regalias trazia para Isaías? O entrar e sair do plenário, ele tinha contato com as pessoas mais proeminentes do estado político. Isso trazia para ele benefícios, então ele tinha não só o acesso, mas ele tinha uma questão também financeira, ele tinha os contatos, o que a gente hoje chamaria de os contatos que fortalecem as pessoas. Isaías tinha tudo isso. Mas um detalhe importante é que depois da morte do rei Osias ou Azarias, é que Isaías então recebe a sua vocação profética. Ele não tinha isso desde o início. Ele não tinha o estado profético dentro dele, a vocação profética dentro dele, desde jovem. Entenda que ele vai crescendo, ele tinha esse acesso às escrituras, ele tinha acesso aos pergaminhos, mas ele só foi ter a vocação profética dele muito tempo depois, por volta dos seus 25, 30 anos aproximadamente. E olha só, ele exerceu o seu ministério profético por 40 anos. A gente tem sempre detalhes importantes sobre isso. Assim, quando a gente pega, por exemplo, a história de Moisés, viveu 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, e depois 40 anos para poder levar o povo até Canaã. A gente também tem aqui o profeta, que ele viveu por 40 anos exercendo o seu ministério. E olha só, isso é de fato mais importante, porque foi numa época crescente de ameaça que a Síria fazia pesar sobre os reinos de Israel e Judá. Ele viveu não foi numa época de tranquilidade. Ele foi um profeta que viveu numa época de forte peso de outras nacionalidades, de outras comunidades que vinham sobre Israel e Judá, que foi durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias. E olha só, durante o reinado de Manassés, que foi um reinado maligno, a forma como ele foi morto é que pesa. Porque Isaías ele foi mandado ser cerrado ao meio, quando ele tinha 92 anos de idade. Porque ninguém aceitava. E Manassés, com uma possessão maligna, falou, não, a gente vai cerrar ele ao meio, com 92 anos de idade, para que as pessoas entendam o seguinte, quem manda sou eu. E eu não tenho pena. Porque talvez alguém pudesse pensar, não, mas olha, ele já está com 92 anos, já está próximo da sua morte, ele já está muito velho. Então, vamos cerrar ele ao meio para que isso gere medo nas outras pessoas. Isso a gente não tem na Bíblia, que você tem em mãos. Ele é relatado em livros apócrifos. O que são os livros apócrifos? São aqueles livros que não foram colocados no cânon que a gente tem hoje, dividido em 66 livros. Lembro que lá na primeira aula eu falei sobre isso. Esses livros eles foram excluídos porque, de acordo com a tradição judaica, eles não tinham nenhuma proeminência daquilo que vinha de Moisés, não eram escritores que tiveram contato com Moisés ou com outros personagens bíblicos. Detalhe importante das profecias de Isaías, a gente tem desde o capítulo 1 até o capítulo 66. Do capítulo 1 até o 12, ele faz profecias referentes a Judá e a Jerusalém. Do 13 ao 23, sobre as nações hostis, aquelas nações que vinham para atacar Israel. Então ele lançava profecias. Depois do 24 ao 27, sobre âmbitos mundiais, sobre tudo aquilo que ocorria no âmbito mundial. Depois ele fez profecias de juízo e misericórdia, até que dele começa a fazer profecias de redenção do povo de Israel. E aí ele fala sobre a invasão e a libertação de Judá, profecia do cativeiro da Babilônia, libertação do cativeiro, redenção pelo sofrimento, e depois ele finaliza com a glória futura do domínio universal de Deus, que é quando a gente tem aí as profecias de Isaías falando sobre a vinda do Messias. Aqui a gente encerra o livro de Isaías. Eu coloquei ali também que o tema central do livro de Isaías, se você puder anotar, isso é bastante importante, que fala sobre a santidade de Deus, justiça e redenção. Se alguém um dia perguntar para você qual que é o tema do livro de Isaías, você pode falar com tranquilidade que é santidade de Deus, justiça
e redenção. Isso. Ah, sim, é porque antes de Cristo a gente vê de trás para frente, até chegar ano zero, que é quando Cristo nasceu. Foi essa a pergunta do irmão para você que está acompanhando. Ele perguntou por que que a gente tem a data invertida. Então depois você vai ver 680. Isso, é porque daí a gente tem a história dividida pelo nascimento de Cristo. Então vai indo, chegou ano zero, Cristo nasceu. Aí dali em diante, ano 1, 2, 3 e o que nós estamos vivendo agora, 2025. De Isaías, aqui eu coloquei as profecias, se você quiser tirar uma foto, vou mandar tudo hoje no grupo, todos eles prontos e já todos no mesmo formato. De Isaías, a gente vai para o livro de Jeremias, que também é conhecido como, vamos ver, profeta chorão. E ele era chorão mesmo, porque ele chorava pelo povo de Israel. O significado do nome dele é um pouco incerto, porque tem duas vertentes, duas teses aceitáveis, melhor falando. Uma que é Yahvé exalta e a outra, Yahvé é sublime. Esse detalhe eu não coloquei aqui no slide para vocês, mas um detalhe importante é que o pai de Jeremias, um homem chamado Ilquias, ele não era o sumo sacerdote que levava este nome. Então, por que eu trouxe essa observação para você? Normalmente as pessoas colocavam nomes parecidos. Então, se na família tinha João, tinha José, nós vamos colocar uma sequência. Mas aqui não havia essa sequência. Por algum motivo ele escolheu o nome de Jeremias para colocar no seu filho. Ele não seguiu uma sequência da linhagem que vinha lá de Eleazar. Provavelmente que também era de uma linhagem de um homem chamado Itamar. Outro detalhe importante sobre Jeremias, ele era pesquisador e historiador, além de profeta. Quando a gente olha para esses homens, a gente pensa assim, acho que eles nasceram e já receberam ali uma unção de Deus e foram profetas desde do nascimento. Não, eles foram homens normais, como eu, como você, assim como nós tivemos profetas, mulheres normais, como vocês, mulheres que estão aqui, estão acompanhando. Mas o detalhe importante é que, assim como eles tinham as suas profissões, eles tinham os seus ofícios, eu e você também temos as nossas profissões, nós temos os nossos ofícios, mas nada nos impede de que Deus venha e nos levante como profeta. Mas lembre-se de que na aula anterior eu disse para vocês, profeta não é pelo sentido de que, eu quero ser profeta. Porque lembra que eu disse, o nome profeta traz um certo poder para a pessoa. E se a pessoa ela não estiver alinhada ao que Deus quer dela, eu vou usar essa expressão, sobe a cabeça. Porque o fato de que, olha, eu tenho contato direto com Deus. Você é um simples mortal que senta e vem aqui para pedir oração. Quando você encontrar, então, a pessoa que pensa que por ela ser profeta, ela tem diferença de você, tome cuidado. Porque da mesma forma como ela precisa da redenção de Jesus Cristo para a vida dela, você também precisa. Não é o fato de que ela tem esse dom de profecia que recebeu do Senhor, que ela pode se gabar, querer se achar mais ou melhor do que você. Claro, ela tem uma diferença, e pelo fato de ser profeta, assim como os pastores, vai haver uma cobrança maior. Mas isso não nos coloca em patamares diferentes, no sentido de que eu possa não tratar com humildade sobre as outras pessoas. Entenda sempre isso. Então ele era pesquisador e historiador. E uma das coisas é que acredita-se que ele tenha sido o autor do livro que leva o seu nome. Não só isso, mas também dos dois livros de Reis, 1 Reis e 2 Reis. Não há uma certa afirmação sobre isso, mas eles creem veemente que Jeremias, escreveu o seu próprio livro e também escreveu o livro de Reis, tanto 1 Reis quanto 2 Reis. E teve alguns escritos
participativos ali em 1 Crônicas. Um outro detalhe, ele viveu numa época de Davi até Acabe, num período de 118 a 125 anos, abrangendo a história de ambos os reinos, tanto Judá quanto Israel. A atividade profética de Jeremias se iniciou no ano 626 ou 627 antes de Cristo. Isso se você pegar ali o livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 2, e depois lá no capítulo 25, versículo 3, você vai ter essa informação sobre o ano em que ele começa a ter a sua vocação profética. Mas um detalhe importante, o primeiro período dele foi durante o reinado de Josias. Ele viveu durante 4 reinados, Jeremias. Ele viveu no período do reinado de Josias, que foi de 627 até 609 a.C. Depois ele viveu no período do reinado de Joaquim, depois no reinado de Sedecias, e o 4º período, que foi depois da queda de Jerusalém. Ele foi um homem que viveu por 4 períodos e ele acompanhou muita história. Então imagine só, hoje, para uma pessoa que estuda história, um historiador já formado, quando ele vai para um país que tem uma história rica, como Itália, como França, como Argélia e outros países da Europa ou da Ásia, que são os primeiros países que nós temos por conhecimento, África, Egito, para ele é muito rico, porque ele consegue vivenciar a história, aquilo que muitos de nós apenas conhecemos pelos livros. Ele pôde viver durante 4 reinados, e também depois da queda de Jerusalém. Isso para ele trazia, alimentava ele, pelo fato dele ser historiador. Então ele não era um simples homem que recebeu uma vocação profética, mas ele era um homem que tinha uma carga histórica muito grande. O fato dele ter estudado para ser historiador, para ser um pesquisador, fazia dele, sim, um homem diferente dos demais. E com a questão da vocação profética dele, isso veio só para agregar aquilo que ele já fazia. A mensagem de Jeremias é importante a gente ressaltar, é que como político, lembra que no comecinho da parte eu disse que eles tinham essa questão política, mas como político, o profeta Jeremias ele não teve tanto sucesso. O sucesso dele mesmo foi na questão da vocação profética, sobre aquilo que Deus falava ao coração dele. Isso nos leva a entender um ponto importante. Profeta, historiador, pesquisador, professor, médico, advogado, tudo são títulos que nós vamos receber. Muitas vezes as pessoas elas desejam esses títulos, mas elas não vivem de acordo com o título que recebem ou que elas alcançam. A gente pode olhar para ele e pensar assim, bom, como profeta, ele perdeu. Aliás, como político, ele perdeu ali o que ele tinha para fazer como profeta, porque ele quis andar nos 2 caminhos, ele tinha esse acesso livre também. Mas como profeta, ele não perdeu em nada, porque ele realmente ouvia a voz de Deus e fazia aquilo que era para ser feito. Quando ele chega, que ele vê que Israel está destruída, ele diz assim, o Estado como Estado estava condenado, mas a fé em Yahvé, a fé no seu povo escolhido, permaneceria e sobreviveria a todo aquele choque crucial que houve na época da queda de Israel. Veja que é importante eu ressaltar isso e você entender, porque olhando para o que estava acontecendo com Israel, a queda de Israel, as pessoas poderiam muito bem dizer o seguinte, caiu mais uma vez. Para que eu vou seguir? Para que eu vou acompanhar? Mas é ali que Jeremias entra com o papel de profeta e fala assim, o que aconteceu com o Estado é uma coisa, mas você tem que permanecer com a sua fé em Yahvé, permanecer com a sua fé em Deus. Isso é para trazer para nós o que nós vivemos na atualidade. Porque se a gente for olhar para o Estado, a gente vai ser feliz? Nem um pingo de felicidade. Nem que você seja de direita ou de esquerda, seja de centro, centro-esquerda, qual seja a sua direção política. Quando nós colocamos a nossa esperança no Estado, nós vamos ficar decepcionados. Porque o Estado ele vai nos decepcionar. Porque eu lembro até esses dias atrás a gente comentando, a pessoa que almeja entrar na política, ela tem que entender que ela vai deixar de ter amigos.
mas ela vai ter agora pessoas que vão caminhar com ela por um período, e se ela não concordar, ou ela não fizer algo que o grupo dela goste, eles vão se distanciar. Esse é o fato. Então, se um dia você entrar na política, entenda, você não vai ter mais amigos. Mas não coloque a sua esperança na política, coloque a sua esperança no Senhor. E qual foi a mensagem de Jeremias para o povo de Israel? Como político, a gente viu que ele não funcionou, não deu certo, mas espiritualmente ele teve grande vitória. Com Amós e Oséias, ele confiava em como, apesar de a idolatria e a infidelidade a Deus, acarretaram sobre Israel um castigo. Israel e Judá não seriam destituídos definitivamente da graça de Deus. Mas com esses profetas que comungavam também pela palavra de Deus sobre o povo, fez com que aquele país, aquela nação, não fosse destituída. Isso. Uhum. Uhum. Sim, sim. Sim, mas sim, o que o irmão falou, você que está assistindo, ele está falando sobre essa questão da guerra e todos os israelitas, israelenses que já morreram na guerra, e essa questão também dos Estados Unidos sempre estar em contato. O que a gente tem que entender é que Israel sempre foi visado. Porque se você olhar para a terra de Israel, você vai pensar assim, por que as pessoas querem um pedacinho de terra tão pequeno? Assim como a gente vê hoje a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Por que o Putin, presidente da Rússia, que tem uma imensidão geográfica, quer um pedacinho de terra? Da mesma forma como a gente fala assim, por que as pessoas querem um pedacinho da Amazônia no Brasil? Porque dentro do que tem em cada país é que é a sua riqueza. Então, se você olha para a Amazônia, você tem a floresta, mas você tem que entender o que tem debaixo. Tem a terra e tem todos os minerais. Quando você olha para a Ucrânia, você tem ali dentro dela você tem não me recordo agora o nome, uma usina nuclear muito forte. Tanto é que as pessoas falam assim, por que o Putin já não mandou uma bomba e destruiu tudo? Porque se ele faz isso, ele destrói até a Rússia. Então ele vai articulando para poder tomar aquilo e falar, agora cresceu o meu poder. E Israel funciona da mesma forma. E a gente tem um ponto crucial em Israel, que é o quê? É onde a gente tem a mesquita, aquele grande domo dourado. Ali se reúnem 3 religiões. Então a gente tem ali o cristianismo, a gente tem o judaísmo e a gente tem o islamismo, que são os muçulmanos. E aí todos querem aquele pedacinho. O que será que tem de tão importante ali? Talvez você possa falar, mas é só um pedaço de terra. Mas ali eles dizem, os muçulmanos, o islamismo diz que ali foi onde Maomé recebeu o Alcorão de Alá. Ali foi também dito aonde, dentro do judaísmo, aonde Abraão foi oferecer o sacrifício a Deus quando ele foi oferecer Isaac como sacrifício. E o cristianismo pelo todo o envolvimento e toda a questão histórica. Por que o povo olha tanto para Israel? Porque eles sabem que dali vai surgir o novo Messias. Só que, detalhe importante, quando surgiu o novo Messias, o que eles fizeram? Eles apedrejaram e crucificaram, foi Jesus Cristo. E aí lá em Mateus 28, quando os soldados chegam e falam assim, levaram o corpo dele de lá, não sei o que aconteceu, e a gente viu 2 anjos, vocês vão falar o seguinte, que chegaram os discípulos, roubaram o corpo dele, deram um fim,
e deixa que a gente resolve todo o restante da parada aqui. E essa mentira foi se contando até os dias atuais. Então eles acreditam que o Messias ainda virá. Então por isso toda essa visão sobre Israel. Porque Israel é o povo escolhido de Deus. E aí, olha só, por mais que as pessoas ainda digam, não, esse negócio de Deus não existe, porque é muita história, mas por que eles focam tanto? Eles focam tanto na terra de Israel porque eles sabem que dali virá o Messias. É dali que veio, aliás, já o Messias. E é dali que vai acontecer tudo o que a gente estudou agora recentemente com o pastor Giovanni, no livro de Apocalipse. Toda a história repercute em cima de Israel por esse motivo. Ficou claro? Que bom. Então a mensagem de Jeremias para o povo de Israel era o seguinte: não olhe para o Estado, olhe para o que Deus está fazendo. E aqui também, quando a gente vai lendo ali o livro da lei, a gente encontra Ilquias, que foi encontrado nas ruínas do templo, lá em 621. Parece evidente que, de princípio, Jeremias vibrou no mesmo entusiasmo que o monarca, que na época reinava, emprestando a ele a sua influência e auxílio. Parece igualmente evidente também que mais tarde a sua confiança nesse avivamento começou a enfraquecer, considerando o profeta demasiado fácil e superficial para satisfazer os requisitos de Yahvé. Então, ao mesmo tempo que ele fala assim, olha, ele está firme, não, mas ele também está subestimando, ele também está ali meio superficial. Ficava no embate para que ele pudesse. A geração de Jeremias, ela recusava-se a conceder a centralidade da fé. Jeremias falava, explicava, mas eles teimavam, eles falavam, não há essa centralidade da fé. Esse Yahvé que você busca. E aí é por isso que a gente vê que Jeremias foi o profeta chorão, porque ele chorava pelo povo de Israel e clamava ao povo de Israel. Também, a gente vai entrar no próximo slide, é o que eu vou colocar aqui, Lamentações de Jeremias. Por isso que a gente conhece ele como o profeta chorão, que tem aqui a última parte aqui. E a promessa dele foi de um novo pacto e de restauração com o seu povo. E daí a gente vai agora para o livro das Lamentações de Jeremias. Ali a gente tem o quê? Poemas que expressam o lamento pela queda de Jerusalém. A gente vai ler textos poéticos expressando toda a tristeza. Depois a gente tem ali a reflexão sobre a justiça de Deus e o sofrimento do seu povo. E também exprime dor e esperança na misericórdia divina. Lembra quando a gente viu lá na primeira aula, por que o Antigo Testamento existe? Por que os mandamentos de Deus existem? Será que é para condenar o povo? É porque Deus é um Deus carrasco que deseja a morte do seu povo, que deseja o sofrimento do seu povo? Não. Deus trouxe todos os mandamentos que Moisés explicou para o povo naquela época, para lhe mostrar o seguinte: eu amo cada um de vocês. E o meu amor é tanto que eu quero que vocês vivam bem, eu quero que vocês vivam de acordo com aquilo que eu ensino, mas entendam, todas as vezes que vocês pecarem, todas as vezes que vocês deixarem de seguir os meus mandamentos, haverá consequência. Desde Adão e Eva, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, andem pelo jardim, comam, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Porque no dia em que dela comerdes, certamente vocês morrerão. Deus foi um Deus carrasco? Não, ele só deu para eles a seguinte explicação: faça o que você queira, mas se você fizer o que é errado, você vai ter uma consequência ruim. Agora, se você fizer o que é bom, você vai ter uma consequência boa. Não é isso que, quem aqui tem filhos, não é que você fala para o seu filho, se você se comportar, depois eu te dou um chocolate para comer depois do almoço. Se você fizer tudo certinho, a gente vai passear. Mas também, você não se comportou, então agora vai ter uma correção. Você vai ficar de castigo, eu vou tirar um brinquedo, você não vai poder ir na casa do primo, você não vai poder brincar em tal lugar, ou hoje a gente vai tirar o celular da sua mão. É porque o pai é carrasco, a mãe é carrasca? Não. É porque ele quer fazer com que o filho entenda o seguinte: tudo aquilo que você fizer, meu filho, vai haver uma consequência. Mas busque por consequências boas, consequências que vão gerar vida e esperança e vitória para você.
Não busque as consequências ruins que vão gerar coisas malignas sobre a sua vida. E, consequentemente, vão se arrastando. E se você não você não voltar ao Senhor, você vai ter a condenação eterna. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que dizem: Deus é um Deus carrasco, um Deus ruim. Onde é que Deus está quando as pessoas morrem? Onde é que Deus está quando acontece um atentado? Quando cai um avião? Quando tem uma chacina? Deus está onde Ele sempre esteve. A diferença é que o coração do homem saiu de onde ele deveria estar, que era estar na presença do Senhor. E o profeta traz isso para o povo: olha, vocês têm que buscar a centralidade da fé, vocês têm que estar caminhando diante do Senhor. Eu estou aqui falando para vocês o que pode acontecer. Tanto que quando a gente vê aqui no livro de Lamentações, ele exprime dor, mas ele também traz a esperança na misericórdia divina. Ele não era só um profeta de lamentações, mas ele trazia o seguinte: está doendo, é sofrimento, mas eu creio que no Senhor eu posso muito mais. Eu creio que no Senhor eu vou alcançar a vitória que Ele tem para mim. E eu creio que se você caminhar nesse caminho que o Senhor está traçando, você vai receber aquilo que Deus deseja que você tenha. O livro de Lamentações de Jeremias, a gente tem algumas partes. Escreva aí no seu caderno, se você quiser. A primeira parte do capítulo 1, ele fala sobre a desolação de Jerusalém. Aqui a gente pode entender que seria como um hino político funerário, as palavras iniciais do livro de Lamentações. Porque apresenta Jerusalém como uma mulher privada do seu marido e dos seus filhos, e da qual toda a sua glória se foi. Capítulo 1, desolação de Jerusalém. Vou fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui que vai ficar mais fácil. Eu só não lembro onde que era o tio desse teclado aqui. Achei. Eu vou deixar escrito aqui, daí fica mais fácil para os irmãos. Só vou pedir perdão porque vai ficar consequência sem acento. Esse teclado é diferente, eu não sei onde está o acento para consequência. Então, mas vamos lá. Então você tem aqui, primeiro capítulo, desolação de Jerusalém. Nesse ponto que eu estava explicando para vocês, as palavras iniciais é como um hino político funerário, porque apresenta Jerusalém como uma mulher privada do seu marido e dos seus filhos, e do qual foi toda a sua glória, por causa da sua melancolia permanente. Depois nós temos no capítulo 2, os horrores da fome. A situação das crianças inocentes é um tema que se repete nos versículos 19 e 21, e o escritor evidentemente não podia afastar da mente as cenas macabras. Qual que era? Os anciãos ou cabeças da família, que compartilhavam da administração, eram impotentes para fazer qualquer coisa. Graves magistrados e jovens mulheres entristecidas foram igualmente reduzidos a um silêncio forçado devido à tristeza. Sofrimento tal como esse é sempre um profundo mistério, mas nem mesmo uma criança pode ser considerada isoladamente.
É uma monstruosidade acusar a providência de Deus por causa das consequências das ações que ele tem proibido. Considere então as palavras do próprio Cristo lá em Lucas 13, do versículo 1 ao 5. O sentido do versículo 13 é que a tribulação se tinha batido sobre Sião como mar, a qual forçara entrar por uma brecha no dique, e nada lhe pode resistir. Aqui, quando vem os horrores da fome, a gente vê o quanto o povo estava sofrendo pelo fato de ter se distanciado. E eles sofriam, assim como eles viam que Israel era como uma mulher que sofria e tinha uma melancolia permanente, foi-se a glória deles. No capítulo 3 já havia uma chamada à conversão. Olha só o que diz lá em Romanos 2, versículo 4. A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. É isso que Jeremias dizia. A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Quanto de amor de Deus, o ser benigno que Deus é, ele leva a mim e você ao arrependimento sincero. Não pense que você se arrepende porque você é uma pessoa boa. Você se arrepende porque o Espírito Santo te convence de todo pecado. Porque se nós fôssemos depender de nós mesmos para nos arrepender, nós não nos arrependeríamos. Não tem aquelas perguntas que as pessoas fazem quando entrevista alguém famoso, fala assim, do que você se arrepende da sua vida? Aí tem algumas pessoas que falam assim, não me arrependo de nada. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo, viveria, porque eu fiz tudo que deu na minha cabeça, não estou nem aí. Não. O cristão verdadeiro, aquele que busca Cristo, ele nunca vai dizer, não me arrependo de nada. Ele tem que se arrepender sim. Se arrepender de cada pecado, arrepender de cada palavra torpe, arrepender de cada brincadeirinha de duplo sentido, de cada negligência com a palavra do Senhor, de cada omissão que teve não só com as pessoas, mas com Ele mesmo, porque muitas vezes nós queremos omitir para nós mesmos. Não, eu não sou dessa forma, eu não faço isso. Tem até aquelas pessoas que dizem assim, eu não sou uma pessoa egoísta, eu ajudo os outros, eu dou uma cesta básica, eu ajudo com dinheiro aqui, eu oferto ali, mas ela não entende que o egoísmo maior não é dela com o outro, mas é o egoísmo dela consigo mesma, porque ela não se permite receber do Senhor aquilo que Deus tem para ela, e é um egoísmo. Então, no capítulo 3 tem uma chamada à conversão, já no capítulo 4 ele fala sobre as consequências do pecado. E aí, no capítulo 5, um apelo por misericórdia. Porque ele chega num momento e fala assim, Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do povo, porque a situação não está favorável. Nós temos vivido muito longe, nós temos feito coisas horrendas, que a sua misericórdia venha sobre a minha vida, venha sobre as nossas vidas. Depois do livro de Jeremias, posso passar? Tem alguém copiando ainda? Pois eu vou mandar para vocês tudo completinho aqui. A gente vai para o livro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Um profeta que viveu durante o exílio babilônico, quando Babilônia era o que hoje a gente tem dos Estados Unidos, proeminente, todo mundo queria ir para os Estados Unidos. Naquela época todo mundo queria ir para a Babilônia, porque lá onde acontecia de tudo. Lá onde tinha os estudos, lá é onde tinha todo o conhecimento, e tamanho poder fazer com que eles pudessem dominar sobre os países menores. Depois a gente tem ali o profeta Ezequiel também, visões simbólicas e fortes mensagens sobre a restauração de Jerusalém. Ele traz uma ênfase na responsabilidade pessoal e santidade. Ele traz um chamado ao povo que diz assim, se arrependa, busca o Senhor, mas entenda que tudo aquilo que você faz não é somente sobre você, mas traz um peso sobre todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso, não pense que o seu pecado vai afetar somente a sua vida. Primeiramente vai afetar a sua vida, mas entenda que o seu pecado vai afetar também aqueles que estão ao seu redor. Se não houvesse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos totalmente perdidos. Os nossos entes queridos estariam totalmente perdidos. Ah, mas não vai haver consequências? Vai, porque a misericórdia do Senhor faz com que essas consequências possam ser amenizadas, não ignoradas, extintas. Porque senão não haveria perdão do Senhor sobre as nossas vidas.
E nesse momento que Ezequiel traz essa responsabilidade é para trazer essa seguinte questão: entenda que tudo que você faz tem um peso. E ele também traz as profecias sobre o templo e o futuro de Israel. Em certas direções, Ezequiel ele foi o pioneiro de movimentos de pensamentos que estavam destinados a se desenvolver como características do judaísmo posterior. Detalhe importante que ele foi o primeiro a declarar com clareza dogmática, trazendo dogmas ali, a verdade da responsabilidade individual. E mediante as suas visões e a natureza de êxtase que muitas vezes ele vinha para ele trouxe ali, especialmente mediante o que a gente entende sobre Gog e o reino futuro, ele moldou um tipo de profecia que no tempo devido conduziu ao movimento apocalíptico. Então tudo aquilo que você vê sobre Apocalipse, que você vê que João escreve, tem sim um ponto inicial nas profecias de Ezequiel. Ezequiel traz esse momento para que as pessoas entendam, olha, lá na frente vai acontecer algo grandioso, apocalíptico, que vai se destruir tudo, mas vai haver a redenção. Então não pense que vai ser assim constantemente, a gente vai ficar sempre nessa vida, nasce, cresce, vive e morre. Não, vai chegar um momento que vai haver o fim. Vai haver um momento em que vai vir o homem montado sobre o cavalo branco, com vestes brancas, com as mãos furadas, com os pés furados, e ele vai vir para redimir tudo o que estava acontecendo. Ele vai vir para poder trazer todo o conserto, ele vai vir para trazer a restauração por completo, para poder colocar Jerusalém no local exato do qual ela tem que estar. Por isso que Jerusalém é muito visada, porque as pessoas que atacam Israel, as pessoas que vão para Jerusalém, elas não vão sem antes saber o que está lá. Toda vez que há uma guerra, a pessoa entende muito bem do que tem lá. Então, todos aqueles que atacam Israel, eles não atacam porque simplesmente, eu estou um pouquinho mais de poder e é um país pequenininho, vamos lá atacar. Não, eles sabem verdadeiramente o peso que tem Israel sobre todo o planeta, sobre todas as nações. Eles sabem, por isso que Israel é tão visada. E além disso, devido ao seu treinamento sacerdotal, porque ele foi treinado para ser um sacerdote, ele sentia naturalmente mais interesse tanto na adoração do que no evangelismo. Então, Ezequiel não foi um profeta que saía falando, evangelizando, mas ele era um profeta de adoração. Então nós temos profetas que evangelizavam, exortavam, ele também fazia isso, mas o foco principal dele era na adoração. Tanto que quando ele estava ali, ele provocava essa adoração, para que as pessoas pudessem entender, olha, eu não estou aqui só para falar para você que você tem que se arrepender, que você tem que buscar a Deus, que você tem que parar de fazer isso, mas eu estou aqui para te dizer o seguinte, adore, busque ao Senhor. Se você não puder fazer nada, cante um louvor, diga glória, glória, glória a Deus, porque é isso que nós precisamos, Ele traz isso para nós hoje. A gente vê muitas pessoas dizendo da seguinte forma, eu já vi isso, profetas, que só vem para exortar, mas exorta assim com tapa na cara. É aquela pessoa que está ali, ele chega na frente, eu já vi vídeos, e fala, eu estou aqui, no nome de Jesus, para poder falar, que para você se consertar, para você... E acaba. Esse dia eu vi um vídeo, o tema do vídeo era assim, esse se arrependeu de ir para a igreja. Porque ele estava sentado, e aí a mulher, uma profeta, começou a andar para um lado, para o outro, para o outro, para o outro, começou assim, toma cuidado, que a cova está aberta. Para de andar com a mulher dos outros. Espera lá. Talvez estivesse andando, não sei o fato, mas não era o fato dela ter exposto a vida daquele homem para toda uma comunidade. Chegasse nele em secreto e falasse assim, Deus está falando, a tua cova está aberta, então para de mexer com as mulheres dos outros, porque você tem a tua mulher em casa. Veja que quando Davi, ele sobe no telhado e ele vê a Betseba, depois quando o profeta chega para ele, o profeta não chama ele lá na frente de todo mundo e faz um estardalhaço, fala, Davi, agora está descoberto seu pecado. Ele chega muito sutil e fala aquela história. Havia um homem que tinha apenas uma ovelha, mas havia um que tinha muitas ovelhas. E aquele que tinha muitas ovelhas roubou a única ovelha daquele segundo homem.
Aí o Davi fala, não, esse homem tem que morrer, me traga ele aqui que eu vou condenar ele. Ele fala, não, mas esse homem é você. Veja que aquele profeta, ele fez com que aquilo atingisse o cerne do coração de Davi, para que ele entendesse que Deus estava vendo tudo o que ele fazia. Tome cuidado quando você ter uma pessoa dessa, que chegue a ponto o dedo, porque veja que o nosso coração e a nossa mente, se ela não tomar o devido cuidado, ela foge. Eu e minha esposa estávamos assistindo um filme, e ela retrata muito bem a personagem, o que acontece na cabeça do ser humano quando ela sofre uma grande perda, sofre um impacto. Ela perdeu a sua filha, ela entrou em estado de surto. Então ela começava a ver a filha dela e falava, vem filha, vamos para a escola. E ela vai desenrolando a história, é uma história muito boa de se assistir, você pode procurar, se chama Até a Última Gota. É uma história fictícia, mas mostra exatamente o que acontece na mente do ser humano, quando ele não toma os devidos cuidados. Quando ele chega no extremo, e se a gente não tomar o devido cuidado, um profeta vem e fala com a gente, ao invés de nos levantar, para que coloque a gente numa exortação e fale assim, agora busque ao Senhor, porque a sua vida está condenada, pode fazer com que essa pessoa saia. Fala, não, pera lá, eu fui na igreja para orar, eu fui na igreja para poder receber uma bênção, cheguei lá e levei uma chicotada assim na cara, que eu não quero mais voltar lá. E ao invés de trazer aquela pessoa para Deus, afasta. A gente tem que tomar muito cuidado. Mesmo que nós não sejamos profetas, mas que nós tenhamos esse cuidado no tratar com as pessoas, no falar com as pessoas. Eu sempre dou o exemplo de que quando você pega uma agulha e fura o seu dedo, você sabe a intensidade que você coloca aquela agulha e sabe o momento que vai parar, porque vai estar doendo. Mas quando você pega uma agulha e fura o dedo de uma outra pessoa, você não está sentindo a dor e você vai furando. A não ser que a pessoa te dê um empurrão, dê um tapa ou grite, você não vai tirar. E mesmo assim, talvez você não tire, porque você não está sentindo a dor. A mesma coisa acontece com as palavras, então tenha esse cuidado no tratar com as pessoas. Se você recebeu da direção de Deus, olha, vai lá e fala com a Vera, Rafael, para que ela possa se consertar com alguma coisa, tenha todo o cuidado de como você vai levar essa mensagem até a pessoa que Deus te pediu. Todos os profetas que a gente tem na Bíblia, a gente pode ver Samuel, por exemplo, quando Deus chama ele de noite, lá que ele era criança, ele vai com todo cuidado, ele não expõe o profeta Eli para toda a comunidade, mas ele expõe para Eli toda a vergonha que ele estava vivendo diante do Senhor em não corrigir os seus filhos. E aí nós vamos para o livro do profeta Daniel, daí a gente termina a parte dos profetas maiores. Aqui nós temos narrativas de fé em meio à perseguição. Aqui a gente tem então Daniel ali sendo, naquele momento em que, veja que Ezequiel vive no período babilônico e Daniel entra também. Porque quando Nabucodonosor invade, Daniel é trazido ao cativeiro babilônico. E por que ele é trazido ao cativeiro babilônico? Alguns relatos dizem que Daniel ele era de uma família que hoje a gente poderia dizer classe média alta, talvez. Uma família bem estruturada, ele era um menino que recebeu estudo durante a sua infância, era um menino que tinha pai e mãe ali bem estruturado, uma família estruturada para aquela época, e ele tinha conhecimento sobre todas as coisas. Então ele não era um qualquer no meio de todo aquele povo, mas ele era um menino, um jovem que quando o rei viu, ele falou, olha, pode levar ele para dentro do meu palácio, porque esse vai ser um dos que vai me servir. Ali ele teve visões apocalípticas, assim como a gente tem lá com Ezequiel, e a mensagem de esperança. Tema de soberania de Deus sobre os reinos do mundo, e a gente vai ter depois a questão da estátua, que ele tem a visão da estátua, que retrata todo o início até a volta de Jesus Cristo. E depois é importante para a literatura profética e apocalíptica. E o livro de Daniel é um produto do exílio e foi escrito por ele próprio. E pode-se notar que Daniel fala na primeira pessoa do singular, e ele assevera que as revelações foram feitas a ele. Ali ele tinha convicção daquilo que ele estava ouvindo e do que ele estava escrevendo. Ele fala assim, pode garantir tudo isso que eu estou escrevendo, porque eu dou a minha palavra de que tudo isso é verdadeiro e que tudo isso veio do Senhor. Visto, entretanto, que esse livro forma uma unidade, ele segue
segue-se que o autor de segunda porção, capítulo 7 a 12, deve também ter composto a primeira, foi o capítulo 1 ao 6. As ideias do livro refletem um ponto de vista básico, e essa unidade literária tem sido reconhecida por eruditos de diferentes escolas de pensamento. O livro de Daniel, escreva aí, reflete ambientes babilônicos e persas, e as alegadas objeções históricas, que são discutidas até hoje, que não são realmente válidas. Finalmente, uma aprovação indireta à autenticidade do livro parece encontrar-se também nas seguintes passagens do Novo Testamento. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra aí no livro de Mateus, capítulo 10. Babilônicos e persas e as alegadas objeções históricas. Perdão. Ele reflete ambientes babilônicos e persas. Então, pelo fato de Ezequiel ter entrado já na fase babilônica, e aí quando vem Daniel, ele vive também nesse período babilônico. Aí é quando a Babilônia invade o território onde Daniel estava vivendo e leva eles cativos. Possivelmente leva ele porque ele não tinha nenhuma deficiência, ele não tinha nenhum problema, ele não tinha nenhuma marca. Era um garoto bonito, vamos colocar assim para a época, porque eles olhavam e falavam assim, olha, ele não é um menino que estava trabalhando na roça, ele não é um menino que tinha ali deficiências, ou defeitos mesmo, vamos usar esse termo, na sua pele ou marcas, mas ele era um menino instruído. Ele era aquele menino que hoje a gente poderia falar assim, é um garoto de apartamento, estudou em bons colégios, tem bons costumes, a mãe e o pai cuidou ali, sabe? Com leitinho o tempo todo, educado, um menino que é o menino que toda mulher quer ter como genro, vamos colocar dessa forma. Então ele era bem visto. Mas só que um ponto importante foi o coração de Daniel. Porque ainda que Daniel tivesse toda essa aparência, ele não permitiu que isso tomasse o coração dele. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Tanto é que quando ele é jogado na cova dos leões, o que acontece? Os leões não o atacam. Porque ali Deus estava não olhando para o Daniel estético, mas estava olhando para o coração de Daniel, vendo o quanto Daniel estava vivendo diante do Senhor. Mateus capítulo 10. Deixa eu abrir a minha aqui, fazendo um minutinho. Lá no versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Aqui a gente tem uma aprovação indireta à autenticidade do livro. Por quê? Porque quando a gente pega o livro de Daniel, a gente pega o versículo de Mateus 10, 23, quando ele fala, quando porém vos perseguirem numa cidade, que foi o que aconteceu com Daniel, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E aqui a gente encerra a parte do livro de Daniel. Só quero ressaltar aqui, o propósito de Daniel é ensinar a verdade que, embora o povo de Deus esteja escravizado numa nação pagã, o próprio Deus é o seu soberano. Então coloque aí como tema do livro de Daniel. Mesmo o povo sendo escravo, vivendo numa nação pagã, que era a nação da Babilônia, eles entendiam que Deus era o Deus da vida deles. Quando eles colocam todos diante da estátua e diz, quando for tocado o chofar, for tocado aqui o tamborim, vocês devem se ajoelhar diante. Daniel não estava ali no meio. Por que Daniel não estava ali no meio? Porque Daniel já tinha sido levado para dentro do palácio. Então, naquele momento, Daniel não estava ali presente, ele devia estar tendo uma outra função. Então, ele não foi colocado naquele momento. Mas quando os 3 amigos dele estavam lá, eles falaram assim, pera lá, Daniel sempre nos ensinou que mesmo vivendo aqui numa terra pagã, dentro de uma nação pagã, de um povo pagão, nós temos o nosso Deus. Então entenda, irmãos, que ainda que você viva num país pagão, que não é o caso ainda do Brasil,
Mas se um dia vir a acontecer isso, e você estiver vivo, entenda quem é o Deus que reina sobre a sua vida. É isso que você tem que deixar muito bem guardado. Eu me lembro que durante as eleições a gente ouve muito isso, porque se tal candidato ganhar, ele vai tirar tudo, ele vai fazer com que quebre isso, e a gente vai viver num outro país, a gente vai viver fazendo coisas horrendas. A gente já vive. O tanto de coisa e tranqueirada que tem sobre a terra do Brasil, a gente não precisa de um presidente, seja lá quem for, de direita ou esquerda, que venha e institua isso, porque já está instituído isso. A gente tem que entender que nós não dependemos de Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, ou quem quer que seja o candidato que venha, a gente depende do Senhor. Não é porque X candidato pode assumir e aí vai fazer com que eu viva num país pagão, não. Ainda que X candidato assuma e ele, vamos colocar assim, dê um golpe, quebre, falam agora é eu que vou mandar e vai ser tudo do meu jeito e eu vou tirar esse negócio de Jesus Cristo, não vai ter mais igreja católica, igreja protestante, cruz, aonde quer que tenha, vai botar fogo, que agora eu vou botar aqui um inferno sobre o Brasil. E você não tem como sair do Brasil, entenda que quem não pode sair do seu coração é Jesus Cristo. É isso que você tem que guardar com o que a gente aprende no livro de Daniel. Ele foi tirado do estado dele, ele foi tirado do país dele, onde ele vivia tranquilamente, ele adorava a Deus. Ele foi levado para um país pagão, mas aí ele falou assim, eu estou num país pagão, mas o meu coração é do Senhor. Ainda que eles proíbam que eu possa fazer orações, eu vou abrir a janela, eu não estou nem aí. E eu vou orar a Deus de manhã, de tarde, de noite. Ainda que eles me condenem, ainda que eles me joguem na cova dos leões, eu vou continuar adorando a Jesus, a Deus, porque na época ainda não tinha Jesus descrito, como nós temos no Novo Testamento. Amém? Nós vamos para um breve café, uns 20 minutinhos ali mais ou menos, e daí a gente entra agora no finalzinho da nossa aula, na introdução aos livros dos profetas menores.